Salmo 139, de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste no ventre de minha mãe. E te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. O mais profundo do conhecimento. Conhecer. Aqui nesse salmo, narra sobre a onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Dos versículos 1 a 6, fala sobre a onisciência de Deus. Dos versículos 7 a 12, a onipresença, Deus em todos os lugares. E do versículo 13 ao 17, a onipotência de Deus. Mas eu quero me ater na onisciência de Deus. Onisciência é o estado de ter um conhecimento total das coisas, o domínio sobre todas as coisas. É isso o que Deus tem. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, o homem à sua imagem e semelhança, então ele conhece todas estas coisas, porque foi ele que constituiu. Ele tem a consciência de tudo que acontece nesse mundo, em qualquer canto, na minha, na tua vida. Deus sabe todas as coisas, porque ele é onisciente. E isso não é restrito somente a Deus Pai, mas a Deus Filho, e o Espírito Santo também tem esse poder, esse domínio sobre essas coisas. Leonardo da Vinci escreve: quanto mais se conhece, mais se aprecia. Jeremias 1, 4 e 5. Assim veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, Deus conhece todas as coisas, e nós vemos no versículo 1 e no versículo 2 que Deus sonda cada coração, Deus sonda cada entendimento de cada homem. Então, para nós, salvos em Cristo Jesus, isso deve ser um conforto, isso deve ser para nós um desafio, saber que esse Deus que nós cremos que nos salvou, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar, as nossas ansiedades, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Deus sabe tudo antes de ocorrer um pensamento, uma palavra, ou antes de acontecer qualquer coisa sobre nós, porque ele é onisciente. Então, o mais profundo dos conhecimentos, conforme a Bíblia nos mostra, em relação, em primeiro lugar, ao crente, nós vamos ver nessa noite o profundo conhecimento que Deus tem de nós, salvos em Cristo Jesus. Conforme lemos em Jeremias 1, de 4 a 5, ele chamou Jeremias para pregar a palavra, ser profeta, mas ele já conhecia antes dele ser gerado, antes de haver a união carnal do pai e da mãe. Deus já conhecia Jeremias. Por quê? Porque ele é
o onisciente de todas as coisas. Ele conhece, ele sabe quem nós somos, sabe todos os detalhes da nossa vida. Então nós não podemos esconder nada de Deus. Quanto mais o pecado, irmão. Nós não podemos esconder. Posso esconder do irmão, da irmã, da minha esposa, mas de Deus eu não posso esconder. Porque Ele conhece o sentimento, Ele conhece o coração do crente. Profundo conhecimento Deus tem do salvo em Cristo Jesus. Então a tua vida, ela precisa cada dia ser cada vez mais separada, santificada desse mundo, consagrada para a glória desse Deus que te salvou, para que Ele possa te usar. Talvez não como Jeremias para pregar a palavra de Deus, mas te usar onde Ele te coloca para fazer as coisas para a glória desse Deus maravilhoso. Então Ele nos constituiu para fazer a sua vontade. É claro que Ele nos dá livre-arbítrio para nós escolhermos fazer aquilo que agrada a Ele. Ele não quer nada por força, Ele quer que nós tenhamos o entendimento na palavra dEle para que nós possamos cultuar esse Deus. Então, Ele é soberano sobre todas as coisas. Doutrinariamente, nós encontramos uma resposta para isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. 1 Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Deus nos escolheu e Ele nos dá o livre-arbítrio para nós servirmos a esse Deus maravilhoso. Ele nos elegeu na sua presciência, assim como Ele fala aqui, aqueles crentes da dispersão. Então o salvo, ele é um eleito. Eu já preguei sobre a eleição numa oportunidade. A eleição, irmãos, de Deus, Ele de antemão já nos conhecia se nós seríamos salvos ou não seríamos salvos. Por quê? Porque Deus está no ontem, no passado, no hoje, no presente e na eternidade. Nós não fomos salvos porque Deus simplesmente diz que esse vai ser salvo e aquele vai ser salvo. Não, porque Deus é Deus soberano, Deus onisciente, e Ele não é limitado ao tempo como nós. Então Ele sabe de todas as coisas de antecedência. Então, Ele sabe se eu iria ou não ser salvo. Por isso que Ele me elegeu. Não porque eu fosse melhor do que alguém, porque Ele sabe dessas coisas. Ele sabe se a palavra seria pregada e se eu estivesse sentado no banco lá em 1979, se eu ia aceitar Jesus Cristo como Salvador. Antes que a minha mãe formasse a mim, Ele já sabia disso. E Ele sabe se eu estaria hoje aqui em comunhão com os irmãos. Esse é o Deus soberano, esse é o Deus onisciente, ao qual nos salvou, ao qual nós servimos. E Ele deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. Então a eleição não é porque somos melhores, mas porque Deus nos conheceu antes de nos formar no ventre da nossa mãe. Se nós fizermos uma pesquisa, a Argentina está hoje com eleições para presidente, né? Se a pesquisa não for manipulada, se a pesquisa não for distorcida, a pesquisa que diz quais seriam os dois candidatos, ou um candidato que vai para o segundo turno, ou ganharia no primeiro turno, ela vai apontar com realidade essa probabilidade. Por quê? Porque é uma forma de projetar. Só que Deus não age assim. Deus já sabe de todas as coisas de antecedência. A pesquisa simplesmente aponta um caminho, mas Deus não. Deus já sabe todo o caminho que nós devemos trilhar. Porque a presciência de Deus é 100%, ela não é falha. Então Deus sabe tudo isso. Por quê? Porque Ele sonda cada coração, conforme nós lemos versículo 1 e versículo 2 do Salmo 139. Nada é encoberto de Deus. E os propósitos de Deus permanecem eternamente. Então, quando a pessoa toma conhecimento do bem e do mal, ela tem o livre-arbítrio para crer na pregação que é feita. Ela não é obrigada. Mas Deus já de antemão vai saber quem será salvo ou quem não será salvo. Por quê? Porque Ele é esse Deus soberano. Então, Ele nos elege no sentido, aqui não é calvinismo, não é nada. Ele nos elege no sentido de que Ele não é limitado ao tempo e Ele sabe todas as coisas. Romano 8, 29, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 1, 4, Deus nos elegeu
antes da fundação do mundo. Então, antes de tudo ser criado, Deus já sabia quem seria salvo ou não, pela pregação da palavra de Deus. Então, a Bíblia nos ensina que Deus, ele dá oportunidade ao homem de crer na pregação. Mas o homem precisa conhecer a Deus, ele precisa se entregar a Deus, ele tem o livre-arbítrio para escolher crer ou não crer. A oportunidade é dada, a palavra é pregada, e a pessoa que precisa decidir. Por quê? Porque chegará um dia que não mais terá oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, Deus sabia que o homem ia pecar? Sim, sabia. E ele já antes da fundação do mundo providenciou Jesus Cristo para ser o Salvador. Por quê? Porque ele sabia de tudo que iria acontecer. Deus não é pego de surpresa. Deus é onisciente, ele sabe todos os detalhes. 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Jesus Cristo, aparta-se da iniquidade. Então essa é a forma da salvação. Não por mérito, mas aquele que profere o nome de Jesus Cristo, aparta-se da iniquidade, é salvo. Tem o selo. O que é o selo? Conhecer antecipadamente. Então Deus conhece e ele já nos dá o selo. Cristo sabia que muitos não creriam nele. Ele fala isso lá em João 6,64. Duro é esse discurso. Ele já sabia quem diria isso. Mas ele deu oportunidade a essas pessoas de crerem. Por quê? Porque só essa é a forma de apartar-se da iniquidade. Então, quem reconhece a Cristo como Salvador e Senhor, aparta-se de toda a injustiça. Não que não vá mais pecar, vai continuar pecando, se não se submeter ao Espírito Santo de Deus, que vai guiar no presente tempo para fazer a vontade de Deus. Mas está salvo eternamente. E o Senhor, então, conhece o nosso caráter, conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque ele sonda através da sua palavra quando é pregada. Atos 4, 26 a 28. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes, e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havias de ser feito. Então Deus conhecia todos os detalhes sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Quem entregaria a ele e como seria todo esse procedimento. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16, 4. Então, assim como Deus predestinou as pessoas para a salvação, porque ele sabe quem não vai ser salvo. Não porque ele não quer, mas porque a pessoa não quer confessar Jesus Cristo e apartar-se da iniquidade. Então ele sabe, o meu nome, o teu nome está lá no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Assim como as pessoas que talvez possam ser salvas hoje, como possam ser salvas amanhã pelo nosso testemunho, pela pregação da palavra de Deus, esses nomes já estão escritos lá, não porque merecem, mas porque Deus é onisciente. Deus tem essa ciência e ele enviou o seu filho para que, pelo amor desse filho que ele demonstrou, pudesse salvar o mundo. Então o homem precisa conhecer isso para tomar uma decisão e se aproximar de Deus. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Estes que Pedro aqui fala, ele está falando para quem? Versículo 1, para aqueles falsos profetas, que ao invés de pregar a redenção, a salvação em Cristo Jesus, estavam pregando fábulas, estavam pregando engano, para que o homem não pudesse conhecer a Deus. Então, estes receberão um juízo. E Deus já sabe isso antes da fundação do mundo. Quem eram esses que seriam os falsos profetas? Estão destinados para o mal. Versículo 2, que seguirão as suas dissoluções, blasfemando da verdade do caminho.
Muitos escarnecem quando a palavra é pregada. E Deus já sabe isso, antes de que a pessoa fale qualquer coisa. Versículo 10, conforme nós lemos. Esses são que andam conforme as concupiscências da sua carne e as imundícias desse mundo. Ou seja, não querem conhecer a Deus. Porque têm livre-arbítrio, mas não querem conhecer a Deus. E Deus sabe de antemão. Mas Ele mesmo assim ama essas pessoas, ao ponto de enviar o seu filho para que pudesse morrer por essas pessoas. E nós enviamos missionários, nós enviamos pessoas para pregar a palavra onde não podemos chegar, para essas pessoas que rejeitam Jesus Cristo, mostrando que elas precisam conhecer a Deus. Mas Deus já sabe que eles foram feitos, criados para um fim. Qual é o fim? Predestinado para o inferno. Deus sabe tudo isso, irmão. A palavra é dura, mas Deus sabe tudo isso. Nós precisamos pregar para que aqueles que estão ouvindo possam crer, possam ter a condição de olhar para o Evangelho, olhar para o sacrifício de Jesus Cristo e decidirem pelo livre-arbítrio. Se vão crer ou não vão crer, mas Deus dá a oportunidade, e ela é graciosa, ela é estendida a todo e qualquer criatura. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Eu não sei quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, mas eu preciso pregar. Por quê? Porque precisa esse último nome ser salvo, que está lá no livro da vida, para que o Senhor volte e arrebate a sua igreja. E para que nós possamos estar eternamente na glória com o nosso Salvador. Mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos pregar. Então não feche os olhos para as necessidades dessas pessoas, por mais amarguradas que elas vivam, por mais dificuldades que elas tenham de entender a verdade. Pregue a palavra de Deus, porque Deus é quem sabe quem será ou não salvo. Então o conhecimento de Deus, esse profundo conhecimento em primeiro lugar, em relação ao crente. Em segundo aspecto, o conhecimento do crente em relação a Deus. Quer dizer, o meu conhecimento em relação ao relacionamento que eu tenho com Deus. Gálatas 4, 8 e 9. Mas quando não conhecias a Deus, nós não conhecíamos a Deus um dia, irmãos. Nós não conhecíamos. Servíeis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, a vida do salvo, ela é uma vida de entrega diária a Deus, porque Ele nos salvou, irmãos. Nós não podemos esquecer desse sacrifício de Cristo. E dia a dia, nós precisamos nos entregar para quê? Para não voltar àquelas práticas da velha criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o incrédulo, ele não tem esse conhecimento de Deus. Mas nós, tendo esse conhecimento de Deus, nós não podemos agir como eles agem nesse mundo, nos afastar de Deus. E eu já dei o meu testemunho para os irmãos, durante 9 anos eu andei dessa forma, longe de Deus, sendo salvo, mas fazendo as coisas que agradavam ao mundo e não a Deus. Então eu não posso voltar a esses rundimentos. Então houve um tempo em que Deus ainda esperou para que eu pudesse ser salvo. Não me tirou a vida, me deu oportunidade. E eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Então eu preciso valorizar, eu preciso honrar, eu não posso viver conforme os meus prazeres de outrora, aquilo que eu fazia que me dava prazer à minha carne. Eu não posso voltar a essas práticas. Por quê? Porque o Evangelho precisa me transformar dia a dia, a minha mente e o meu entendimento, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Viver de forma a demonstrar o meu conhecimento em relação a Deus. Então, para isso eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso ter o meu devocional, eu preciso orar, eu preciso participar nos cultos, eu preciso ter comunhão com pessoas da mesma fé que eu tenho e não com essas pessoas que do mundo vêm oferecer coisas contrárias à palavra de Deus. Então, isso é doutrina que está sendo pregada, que é esse conhecimento de Deus que o crente precisa ter.
Mas o crente, muitas vezes, ele é muito ralinho, ele é muito superficial na sua vida com o relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele está mais ocupado com as coisas desse mundo. Que belíssimo dia será quando Cristo vier me buscar. E como eu vou estar servindo? Como um crente que realmente conhece esse Salvador? Não só como Salvador, mas como Senhor, como meu mestre? Como ele vai me encontrar? Qual é a minha prática? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus Cristo fala em João 10,14. Então o Senhor, Ele não vai nos forçar. Ele até pode tomar a iniciativa de buscar a comunhão conosco, nos sacudindo dia a dia. Mas Ele tem prazer quando nós espontaneamente buscamos a comunhão com o nosso Deus, para que nós possamos conhecer realmente esse Deus maravilhoso que nos salvou. Onde nós queremos chegar? Daniel 11:32, e os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará a proeza. Então, às vezes, o meu Deus, ele é fraco na minha vida, porque eu não me esforço na comunhão com ele, porque eu não me esforço na separação com as coisas desse mundo. E aí ele não manifesta o poder dele na minha vida. Ele é fraco. Por quê? Porque eu faço com que ele seja fraco. Eu duvido, eu entrego, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu não busco a vontade dele perfeita. Então o povo que conhece a Deus fará proezas, conforme Daniel fala. A palavra de Deus é clara, que o crente precisa se envolver dia a dia com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor, com um testemunho de santidade. Mostrar que tem significado esse Deus, que eu tenho afinidade com Ele, que Ele para mim é a coisa mais especial. E eu demonstro com as minhas atitudes, com a minha forma de viver. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Ele faz a obra do Senhor. Se perguntarmos, tu conhece o nosso atual presidente da República? As pessoas podem dizer, sim, eu conheço. Posso conhecer ele. Ainda mais com todos os rolos que aconteceram, ficou muito mais conhecido nos dois lados, os positivos e os negativos dele. Mas será que eu conheço ele o suficiente? Ou talvez a ex-mulher dele, Dona Marisa, conhecia ele. E talvez a Janja, conheça ele. Talvez não tão profundamente como a primeira. Mas essas pessoas conhecem ele. Eu posso dizer que conheço superficialmente. Deus é assim para ti? O conhecimento que tu tem de Deus é superficial assim? Como ele se fosse qualquer um? Ou ele é o teu companheiro diário? Quando tu vai tomar uma decisão, tu ora, tu busca na palavra do Senhor a orientação. Como tem sido o teu comportamento? Eu vou me mudar de estado, eu vou me mudar de emprego. Tem pedido a orientação de Deus? Eu vou ter um filho. Será que é a vontade de Deus? Então, muitas consequências para a nossa vida, elas são desastrosas porque nós não demonstramos essa afinidade, esse relacionamento com esse Deus. Conheço como meu Salvador, sim, mas não conheço no dia a dia, porque eu não tenho afinidade. Eu não primo por esse relacionamento. Jeremias 17:10, o Senhor conhece o coração, Ele esquadrinha, Ele sonda, Ele vê a intenção. Então, se tu não tem buscado, como um salvo em Cristo Jesus, essa intimidade, Deus sabe de tudo isso. Pode esconder de mim, porque talvez eu te conheça superficialmente, mas de Deus não. Qual tem sido o teu comportamento? Jó 42, de 1 a 5. Abra lá para Jó 42, de 1 a 5. Um homem, se pegar o capítulo 1 de Jó, um homem que tinha uma afinidade com Deus, um homem que tinha uma intimidade com Deus. E olha o que ele fala aqui, depois de ter passado tudo que ele passou, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu o relacionamento com seus parentes. A sua mulher disse, amaldiçoa Deus e morre. Foi coberto de chagas, quase perdeu a saúde completa. E olha o que ele diz nos versículos de 1 a 5 de Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu,
que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Um homem consagrado chega ao ponto de dizer, olha meu Deus, eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso ter mais conhecimento de ti. Eu preciso de mais intimidade. Por quê? Porque Deus sustentou esse homem em todas as suas dificuldades que ele passou. E aquilo que ele conhecia de Deus, ele aproveitou para a sua vida. Mas mesmo assim, ele disse assim, eu preciso mais do Senhor. O crente muitas vezes se acha tão espiritual em relação aos demais irmãos, e aí ele começa a dar de ombro nos irmãos. Por quê? Porque ele cresceu espiritualmente demais e ele não precisa mais de entendimento, não precisa mais de conhecimento de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra esse homem pedindo a misericórdia de Deus nas provações, nas dificuldades e, Senhor, eu quero mais a tua companhia, eu quero mais a tua presença. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu não vou poder falar das coisas que Ele tem feito para comigo, do que Ele representa para mim. Por isso que a intimidade ela é necessária. Versículos 14 de Salmo 25, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Então, o segredo, o conhecimento do Senhor. Tu teme ao Senhor? Se tu teme ao Senhor, qual é o conhecimento que tu tem dele? Como tem sido o teu relacionamento com esse Deus maravilhoso? Conhecer a aliança, os segredos, isso é intimidade. As pessoas andam por esse mundo sem Deus, sem perspectivas. E nós podemos dar perspectivas para essas pessoas de crer nesse Deus que nos acompanha dia a dia em todas as nossas decisões, em todas as nossas atitudes. Mas para isso eu preciso manifestar. Senhor, eu te conhecia muito pouco, Jó diz. Agora os meus olhos te viram as maravilhas que é a comunhão contigo, meu Pai. Muitos conhecem, mas não profundamente, não na intimidade. George Miller, grande pregador do passado, conta, Carlos Igles conta a história. Ele foi fazer uma viagem para a América e ele estava com o comandante do navio e o comandante do navio começou a conversar com ele e contar a história do que havia acontecido em relação a George Miller. Então ele começa a dialogar com Igles e contar, tu não sabe o que aconteceu na última vez que eu passei com o navio por aqui em direção à América. Uma coisa maravilhosa que mudou o meu comportamento como crente e deve mudar o meu e o teu comportamento como crente. Testemunho de homens consagrados devem nos tirar da zona de conforto para que nós possamos servir melhor a Deus. E ele conta que o comandante tinha passado 22 horas no convés do navio, porque havia uma neblina muito grande, uma área de navegação muito perigosa, e aí chega George Miller e toca no ombro dele, isso era quarta-feira. Sábado eu preciso estar lá em Quebec, eu preciso estar lá. E aí o comandante disse para George Miller, mas é impossível. Tu não está olhando para essa situação que nos cerca, para esse clima que está aqui? Como que nós vamos estar lá? A navegação é muito lenta agora nesse tempo. George Miller responde para ele, pois bem, se tu e o teu navio não pode me levar, há um Deus ao qual eu sirvo há 57 anos. Esse vai me levar a Quebec. Por quê? Porque jamais falhei um compromisso, e George Miller ia lá pregar a palavra de Deus. Jamais falhei um compromisso, e não vai ser agora que esse Deus ao qual eu sirvo vai me deixar empenhado. E o comandante pensou, esse homem é louco. E o comandante era crente. O comandante era crente. Esse homem é louco. Aí George Miller disse assim,
Eu vou fazer uma oração e Deus vai dissipar tudo isso. Não é história, é realidade. E ele orou uma oração curta. Senhor, tu sabe as minhas necessidades. Tu sabe que eu preciso estar lá em Quebec no sábado para pregar tua palavra. Faça aquilo que for necessário para que eu possa cumprir meu compromisso. Em nome de Cristo, amém. Não deu 5 minutos e sumiu tudo. Tudo aquilo que parecia impedir George Miller de pregar a palavra de Deus, sumiu. O comandante ficou basbeacado, transformado com a fé desse homem, George Miller. Ele foi tocado profundamente. Deus usou isso para tocar esse comandante. Quando o comandante viu que não tinha mais aquela neblina, o navio foi e chegou no compromisso conforme precisava ser feito. Por quê? Porque George Miller era muito bom? Não, porque George Miller tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o Deus ao qual ele servia. E ele orou, não com fervor, mas uma oração que mostrou a necessidade que ele tinha. Pode ser fervorosa? Pode. Pode ser simples como foi? Pode. Deus vai ouvir de qualquer. Porque ele sonda o coração, ele sabe, ele conhece as nossas intenções. Então ele abençoou a George Miller e abençoou esse capitão. E ele testemunha para a igreja: a minha vida cristã foi transformada depois desse dia. Não simplesmente porque sumiu aquela neblina, não. Porque eu vi o testemunho, eu vi Deus na vida desse homem. Eu vi que ele conhece verdadeiramente a Deus e eu sou salvo, mas eu não tinha uma intimidade com Deus. Talvez seja a tua situação em relação a Deus. Salvo, mas não tem intimidade, não conhece a Deus. É um desafio para as nossas vidas, irmãos. A intimidade de Deus está para aqueles que buscam a presença de Deus. Não é para os especiais, não é para os escolhidos, não, é para qualquer um que busca ser íntimo com Deus, conhecer a Deus. João 6,64, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que creriam e os que não iriam crer. E quem o entregaria? Deus é onisciente. Então ele sabe aquilo que passa no meu e no teu coração. Ele nos descreve perfeitamente qual a intenção do nosso coração. O povo que conhece a Deus tem atitudes de George Miller. E Deus faz proeza através do testemunho da vida dessas pessoas. O capitão do navio foi transformado. Eu tenho muitos relatos na minha vida para contar de coisas que aos meus olhos pareciam impossíveis. O irmão e a irmã talvez possam ter também. Mas que Deus operou quando nós dobramos o joelho, quando nós confiamos em Deus, e Deus supriu, seja necessidades físicas, materiais, espirituais, de relacionamento, sejam qual for a área, Deus tem poder para suprir, e Ele vai fazer proeza. Os violadores do concerto, Ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel, mais uma vez, 11:32. É uma verdade? É uma realidade na minha, na tua vida? É a resposta, irmãos, que cada um precisa dar. Se não é uma realidade, busque a comunhão com Deus. Busque crescer no entendimento e no conhecimento do Deus que te salvou. Não seja um frequentador de igreja, não seja um esquenta-banco. Então, o profundo conhecimento de Deus em relação ao crente, do crente em relação a Deus, e por último, o conhecimento profundo que não existe do incrédulo, do que não é salvo em relação a Deus. João 1:10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não conhece o Salvador. Por isso que nós precisamos pregar a salvação em Cristo Jesus. O mundo não conhece, o mundo despreza. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Assim como o mundo não recebe hoje a pregação. Mas nos compete que nós tenhamos essa intimidade em pregar a palavra para que eles possam conhecer. Mais uma vez,
Eu não sou onisciente que nem Deus. Eu não sei quem vai ser salvo ou quem não vai ser. Mas eu preciso pregar. Deixa na mão de Deus o resultado. Faça a tua parte. Faça aquilo que Deus nos deixou para fazer. Então, o incrédulo não conhece, ele não sabe. E ele não quer. Ele não quer saber de Deus. Semana passada falei tudo o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Aquele povo rejeitou o Salvador e continua rejeitando o mesmo Deus. Por quê? Porque não quer que Deus seja o seu Senhor. Eles não querem conhecer a Deus. Por quê? Porque o incrédulo age dessa forma. Ele anda conforme o curso desse mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo por essas pessoas. E é isso que nós precisamos mostrar. Filipe lá, em João 14, 9, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Até um discípulo pediu para mostrar a Deus. Mas para aí, tu está me vendo o que eu estou fazendo? Jesus falou para ele. E tu está querendo conhecer o Pai? Se tu não me conhece, tu não vai conhecer o Pai. Então essa é a mensagem que nós precisamos pregar. O homem precisa conhecer. Os discípulos andaram com o Senhor, mas também levaram tempo para entender as palavras do Senhor. E é assim quando nós pregamos o Evangelho, quando nós testemunhamos o Evangelho para as pessoas. Elas têm dificuldade. Nós precisamos ajudá-las. Agora me veio à mente, porque eu fiz uma mensagem essa semana sobre o eunuco de Candace. O que fez Filipe, né? O que ele fez lá? Ele apresentou a palavra de Deus. O eunuco lia o profeta Isaías, mas ele não entendia. O que ele fez? Ele mostrou na palavra de Deus. É assim que nós precisamos agir, irmãos. Mostrar na palavra de Deus que eles precisam conhecer a Deus. Atos 17, 22 e 23, Paulo, quando entra lá no Areópago, e aqueles pessoas estão adorando o Deus desconhecido, ele diz, varões atenienses, esse Deus que vós cultuais, que vocês não conhecem, é esse que eu anuncio, Jesus Cristo como Salvador. Foi o que Paulo falou. Então as pessoas estão carentes porque elas adoram deuses estranhos e não conhecem o nosso Salvador. E elas precisam conhecer. Cabe a nós sermos testemunhas, sermos não religiosos como eles são, mas testemunhas, pregar a palavra do Senhor. Esse é o que eu vos anuncio. Por quê? Porque religião é uma praga do inferno. Aquele que não se apartar da iniquidade vai para o inferno. E religião é uma dessas pragas, irmãos. Por quê? Porque é o homem tentando se aproximar de Deus e não o cristianismo, que é Deus querendo resgatar o homem ao ponto de mandar o seu Filho único para morrer na cruz pelos pecados dos homens. Mas para isso precisa crer, para se apartar da iniquidade. Conhecer esse Salvador. Religião, então, afasta de Deus. O que aconteceu lá em 1 Reis 18, 25 a 29, quando Elias, com os profetas de Baal, disse para eles separarem um bezerro para apresentar para o holocausto, e Elias faria o mesmo com um bezerro. Então ele disse, olha, vocês são em número maior, 450 profetas de Baal, separem o holocausto, não ponham fogo, ponham sobre o altar e clamem pelo Deus de vocês. E depois eu vou fazer o mesmo, eu vou clamar pelo meu Deus. E eles clamaram quase um dia, meio-dia, pelo menos eles clamaram. Se cortaram com lancetas, se cortaram ao ponto de derramar sangue, e aquele Deus não respondeu. Quando Elias formou o altar, colocou o bezerro, colocou água sobre o altar e invocou a Deus, e Deus respondeu sobre o fogo. O Deus que responder com o fogo é verdadeiramente Deus. Então aqueles profetas não conheciam o Deus de Israel, mas eles tiveram possibilidade de ter o testemunho. Quando Deus lambeu, inclusive a água que estava no regaço, além de consumir todo aquele holocausto. E é isso que nós precisamos, irmãos, apresentar, porque religião é uma falsidade. E esse mundo está cheio de religião, cheio de igrejas que pregam tudo, menos o arrependimento, menos a salvação, menos que o homem precisa se voltar para Deus e conhecer Ele como verdadeiramente o seu
Salvador. Então, o Deus que respondeu a Elias através de fogo, esse é o Deus que nós pregamos. Isso é cristianismo. Mas muito pregam promessas, principalmente coisas materiais. Atos 17, 23. Esse Deus desconhecido, Paulo fala, é o que eu vos anuncio. Tem anunciado às pessoas Jesus Cristo? Como tem sido a tua vida? Ou a tua vida é religiosa como a vida deles? Não se preocupando com as coisas eternas. Então, muitas pessoas estão em igrejas, usam Bíblia, estão vestidas muitas vezes como crentes, mas não têm um pingo de intimidade, não conhecem a Deus, não são salvas. George Miller nos dá o exemplo que realmente ele sabia, ele conhecia a quem ele servia. Jó, a mesma coisa, ele sabia qual o Deus que ele podia confiar. Elias da mesma forma. Então são exemplos da palavra de Deus. A mulher samaritana, quando começa a conversar com Jesus Cristo, ela disse que, lá em João 4, 21 e 22, disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que e que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Cristo estava mostrando para ela que o tipo de vida que ela tinha, adorando deuses estranhos, não era a vida que agradava a Deus. A hora vem e Deus vai ver quem são os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é onisciente, Ele sabe o que está no teu coração. Então precisa ser feita uma decisão se tu ainda não conheces Jesus Cristo como Salvador. Precisa conhecer realmente esse Deus verdadeiro. Não andar conforme o curso desse mundo. O incrédulo não quer conhecer a Deus. Ele não quer saber de se afastar dessas coisas do mundo e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso que ele rejeita a Deus. Porque há uma perda. Servir a Deus, conhecer a Deus, há uma perda. E o homem precisa pagar por isso. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço precioso que foi seu sangue derramado na cruz pelos nossos pecados. Então é o mínimo que o homem pode fazer em servir a Deus. Mostrar gratidão por tudo aquilo que ele não pôde pagar, mas que Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados. Mateus 25, 11 a 13. Depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola das 10 virgens, Cristo aqui mostrando que vai chegar uma hora em que ele vai voltar. E quando ele voltar, aquele que ainda não creu nele como Salvador, será tarde demais. Mas a pessoa vai dizer, mas eu estava lá na Igreja Batista Fundamental da Tristeza. Mas tu vê, eu li a Bíblia, eu tinha o relacionamento com o Senhor. Não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, para Satanás e seus anjos. É isso que Deus fará. E as palavras que nós pregamos são palavras de Deus, doutrina. E as igrejas não querem pregar isso. Por quê? Porque isso pode espantar as pessoas. Mas está levando as pessoas para o inferno, porque elas não conhecem o verdadeiro evangelho, não conhecem o verdadeiro Salvador. E vivem enganadas. Deus estava nas suas bocas, no seu entendimento, mas nunca no seu coração, nunca na sua vida. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Não conhecer, nunca tiveram intimidade comigo. Não teve intimidade comigo, vai passar a eternidade toda longe de mim. É o que a palavra de Deus fala. Mas aquele que se arrepende, que conhece o Salvador, esse vai estar na presença eterna de Deus. Como diz Jeremias, de eternidade em eternidade te conheço, desde o ventre da tua mãe. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. É duro, mas é a palavra de Deus. Então Deus, Ele dá todo dia a oportunidade de o homem crer. Seja como hoje pela pregação do Evangelho, seja pelo um folheto, seja talvez por um programa na televisão, se é um programa que realmente vai falar
sobre a necessidade do homem de salvação, Deus dá oportunidade para que o homem possa crer. Por quê? Porque a salvação é extensiva a todo homem. Agora, o homem que escolhe, ele tem um livre-arbítrio para crer ou não crer. Deus não vai forçar, mas ele quer que a pessoa conheça a ele como Salvador e saia das trevas que vive para a verdadeira luz do Evangelho. Então, a palavra de Deus é clara. E agora é a oportunidade, é o apelo para a pessoa que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador. Se Deus tem falado ao teu coração, tu estás presente nessa noite, não é salvo, não tem Jesus Cristo como Salvador, ou vai nos acompanhar talvez pela rede social mais tarde, Deus quer te salvar. A decisão é tua. Assim como pode haver festa no céu por mais um pecador que se arrepende, também a vibração no inferno por mais uma pessoa que não é resgatada de lá. Que o dia que partir desse mundo vai estar eternamente na presença do inimigo. Por quê? Porque não quer crer em Jesus Cristo como Salvador. Céu ou inferno, a decisão é pessoal. Nos procure que nós podemos te mostrar que tu pode ocupar esse lugar maravilhoso que Deus tem reservado para ti por crer em Jesus Cristo como Salvador. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz a confissão e com o coração se crê para a salvação. Nos procure que nós vamos te mostrar como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. Tudo mais que é falado, tudo mais que é pregado é fábula. São os falsos mestres que Pedro fala lá em 1 Pedro 2, 1 e 2. São falsos mestres pregando falsas doutrinas. E nós, irmãos, como salvos, que conhecemos a Deus, que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento, termos mais intimidade. Separe um horário. E aqui não é para me vangloriar, irmãos. Eu trabalhei durante 15 anos numa empresa em que eu era perseguido em razão do Evangelho. Eu não podia abrir uma Bíblia lá porque não era permitido. Eu acordava 5 horas da manhã todos os dias. A minha esposa está aqui, meu filho está aqui para ser testemunha. Porque eu tinha meu tempo a sós com Deus, no melhor que Deus me dava do meu dia, e não no bagaço que era no fim do dia. E eu procurava ter intimidade com Deus. Por quê? Porque eu queria conhecer mais a Deus. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Que sirva, talvez, como serviu Miller, como um desafio para a tua vida, a minha vida, de consagrar. E não foi 1 ano, não foi 2 anos, foram durante 15 anos, pelo menos, nessa empresa. E hoje eu continuo fazendo a mesma coisa. Toda e qualquer atitude que eu tenho, eu tomo meu café e a palavra de Deus está na minha mão. Ah, mas tu é aposentado, tu não trabalha. Eu fazia quando eu trabalhava, continuo fazendo hoje. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Deus. Eu sei o quanto Ele vale para mim. Sou pecador? Sou. Tenho meus defeitos? Tenho. Mas eu continuo servindo a Deus. Porque eu não quero ser encontrado infiel, irmão. Sendo simplesmente um crente de igreja. Esquentando o banco. Deixando para os outros fazer aquilo que Deus me dá para mim fazer. Então que sirva também um desafio para a vida dos irmãos. Quantas vezes tu leu a palavra de Deus? Esse ano ou na tua vida?